Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e hoje nós vamos para o capítulo 4. Então abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, começando do versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Nós vamos começar a ler no versículo 11. Romanos, capítulo 4, versículo 11. Só quem encontrou, diga amém. Vocês aí atrás, estão ouvindo direitinho? Vamos olhar, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E foi pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Até o versículo 21. Lembrando, irmãos, que domingo nós teremos culto de ceia. Então se programa para não perder e ajude os faltosos a não faltarem, porque é um dos cultos principais da igreja. Queridos, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Nós hoje vamos entrar no capítulo 4. Nós já vimos o capítulo 1, o tema, o Evangelho, a tese que Paulo vai defender no capítulo 1 é exatamente o Evangelho e a justificação pela fé, que é um texto básico de Romanos. Nós lemos o capítulo 2, mostrando que todos estão, nós estudamos já, debaixo de julgamento. Todos estão debaixo de julgamento. Uns estão debaixo de julgamento para serem galardoados, recompensados. Outros estão debaixo de julgamento para serem punidos. No capítulo 2, Paulo vai falar do julgamento, especificamente daqueles que são falsos moralistas. A elite religiosa que acha que, porque está escondida atrás
da religião, da ortodoxia teológica, teórica, eles serão salvos. Nós falamos isso. E no capítulo 3 nós vamos ver que Paulo vai mostrar que todos estão debaixo do pecado. E aí Paulo vai mostrar as 4 soluções de Deus para o pecado, que é a justificação, a graça, a redenção e a propiciação. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4 de Romanos e nós vamos estar enfatizando mais os versículos 17 ao 21, mas eu quero comentar alguma coisa sobre praticamente todos os versículos de Romanos 4. O nosso tema essa noite é 5 passos da fé de Abraão. Abraão é um exemplo para todos nós. Abraão é o pai da fé. Viver a vida cristã como viveu Abraão é viver a vida cristã de êxito, de sucesso. Antes que eu fale com você sobre esses 5 passos da fé de Abraão, eu quero defender a tese que Paulo defendia, de que a justificação de Abraão, a salvação de Abraão, como a salvação de todos aqueles que viveram no período do Antigo Testamento, não foi pela obra, pelo seu mérito, pela força do seu braço, por nada que ele tenha feito, ou que eles tenham feito, mas foi simplesmente pela graça de Deus. No capítulo 4, a partir do versículo 1, Paulo vai começar a trazer o exemplo de Abraão, e aí no versículo 2 ele vai dizer que Abraão foi justificado não pelas obras, mas pela fé, e ele vai citar exatamente Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 6, quando Abraão creu na promessa de Deus, e a Bíblia diz que isso foi colocado na conta de Abraão. Imputar é colocar na conta. Foi colocado na conta de Abraão como justiça. Então, no capítulo 15, quando Abraão crê na promessa, ele é salvo porque creu na promessa. E a promessa é que ele seria pai de uma grande multidão, a partir do seu filho Isaque. Mas não somente pai de uma grande multidão de povo judeu, geneticamente falando, mas ele seria pai de todos aqueles que creem. E Paulo vai trazer aqui no capítulo 4 duas figuras. A primeira é Abraão, e ele vai citar Gênesis 15 e 6, depois ele vai trazer a figura de Davi, e ele vai citar o Salmo 32. E ele vai dizer: tanto Abraão quanto Davi foram justificados não por aquilo que fizeram, não por sua obra, não por seus méritos, não porque mereciam, mas porque confiaram na misericórdia, e porque creram, a fé fez com que eles fossem justificados. Paulo vai começar a defender isso, trazendo o exemplo de Abraão e de Davi. E Paulo vai mostrar, a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é que nós somos perdoados ou justificados pela fé, né? A segunda coisa que Paulo vai dizer é que nós somos justificados pela fé e não pela circuncisão. No versículo 11, por exemplo, ele vai dizer que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, que era o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. O que é a circuncisão, pastor? Circuncisão era um tipo de cirurgia, como cirurgia de fimose, que era feito no menino, quando ele completava 8 anos de idade, e que o primeiro a receber na Bíblia esse sinal foi Abraão. Aquele sinal era uma marca que ia mostrar que Deus entrava em pacto com Abraão e com a sua descendência. Por isso toda descendência tinha que ser circuncidada. E o que Paulo vai defender é que a circuncisão não salvava, não tornava alguém povo de Deus. Pelo contrário, era o sinal de que a pessoa já pertencia a Deus. A circuncisão é um tipo da ação do Espírito Santo marcando o nosso coração para provar que somos salvos. E no Novo Testamento você vai encontrar em Colossenses, em Romanos capítulo 6, que a circuncisão é como um sinal do batismo no Novo Testamento. O batismo não salva, o batismo não perdoa, mas o salvo é batizado para demonstrar
no mundo espiritual e no mundo dos homens, que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou com Cristo. Paulo vai defender isso aqui e vai mostrar que a circuncisão era apenas um sinal, como por exemplo a aliança. A aliança só terá valor, o anel de ouro, só terá valor na mão de alguém que realmente for casado. Se a pessoa usar uma aliança e não foi casada, aquela aliança não tem valor. É simplesmente um sinal externo de uma realidade interna da pessoa, que ela tem um compromisso com o seu cônjuge. Paulo vai dizer isso aqui no versículo 11, vai dizer que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, sinal, o circuncisão era um sinal, estando na incircuncisão, ou seja, o que ele está dizendo é que Abraão foi salvo, foi justificado no capítulo 15 de Gênesis, e só recebeu a marca da sua salvação no capítulo 17, quando ele foi circuncidado. Então o que é que Paulo está defendendo? A justificação ou a salvação não é pela minha própria justiça, é pela fé. A salvação não é pela circuncisão. O sinal de que eu fui batizado não quer dizer que eu fui salvo. Se eu realmente não tivesse sido salvo, ou seja, a circuncisão não significa salvação se antes ele não tivesse crido. Depois Paulo vai dizer que também a justificação não é pelas obras da lei, mas tudo é pela fé. Não é pela força humana. Muito bem, Paulo faz essa introdução e depois ele começa a mostrar como essa fé de Abraão operou e como essa fé de Abraão deve operar em nós. Abraão, como modelo, vai nos ensinar 5 passos. E eu vou olhar para as pegadas de Abraão, eu como crente, e vou pisar aqui. Abraão pisou aqui, esse foi esse passo de Abraão, então eu vou pisar. Aquele é outro passo, ele pisou aqui, então eu vou pisar. Por quê, pastor? Porque Paulo vai dizer, nesse capítulo 4 de Romanos, que Abraão é pai de todos nós. Por que Abraão é pai de todos nós? Primeiro, porque o Salvador, que nos tornou filho de Deus, veio da descendência de Abraão. Segundo, porque Abraão é o exemplo de fé. Se você quer encontrar um exemplo de fé na Bíblia, não tem exemplo mais fantástico do que Abraão. Por isso, Paulo disse que ele é pai de todos nós. Então vamos ler o versículo 17 e nós vamos ver o primeiro passo da fé de Abraão, primeira pegada de Abraão, onde a gente vai colocar o nosso pé, vai começar a aprender hoje a colocar o nosso pé. Você já sabe, mas a gente vai repetir. Veja comigo, versículo 17, olha aí na sua Bíblia, você que está com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 4, você que não tem Bíblia, porque não sabe ler, trate de aprender a ler, você que não lê, porque não tem problema da vista, está perdoado. E você que não trouxe Bíblia, fique perto de um crente. Se você tem condições de ler e tudo, fique perto de um crente. E abra, por favor, se não abriu ainda, Romanos, capítulo 4, verso 17. Nós vamos ver aqui o primeiro passo da fé de Abraão. Vamos lá? Todo mundo encontrou aí o versículo 17? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Veja, o texto está dizendo que Deus faz 2 coisas. Vivifica os mortos. Então ele é o Deus da ressurreição. Em segundo lugar, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele é o Deus da criação. A criação veio através de uma palavra de Deus. Do nada ele criou tudo. Quando ele disse haja luz, quando havia trevas. Quando ele, do caos, tudo estava destruído, ele trouxe o cosmos, a ordem, da desordem, ele trouxe a ordem, ele trouxe como? Chamando o que não é como se já fosse. Ele é o Deus da criação. Mas ele vivifica os mortos. Qual é o maior exemplo de ressurreição da Bíblia? A ressurreição de Cristo. Todas as pessoas que ressuscitaram, antes de Cristo ressuscitar, ressuscitaram e morreram de novo. Mas Cristo é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Então o maior exemplo de ressurreição é Cristo. Primeiro passo
que nós vamos estudar aqui da fé de Abraão é a linguagem da fé. Olha aí na tela, como é que está escrito? Como é que está escrito? Então, se eu sou filho de Abraão, é porque eu sou crente. E se eu sou crente, é porque eu creio. E se eu creio, é porque eu tenho fé. E se eu tenho fé, a manifestação da fé se dará na minha fala. A linguagem do crente não pode ser a linguagem do descrente. A linguagem do descrente é a linguagem de pessimismo, de derrota, de fracasso, que nada está bom, que a crise chegou, que a situação está fora de controle. Essa é a linguagem do que não crê. Você tem uma linguagem diferente. Qual é a sua linguagem, pastor? Qual é a nossa linguagem, pastor? A nossa linguagem é a linguagem da ressurreição e a linguagem da criação. Veja como está escrito. Versículo 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe o que é que Paulo está citando aqui? Gênesis capítulo 17. No capítulo 15, Deus manda Abraão olhar para as estrelas e diz: assim será a tua descendência, Abraão, você vai ser pai de uma grande multidão. Agora escute, Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus disse que ele seria pai de uma grande multidão. Era possível ele ser ainda, porque um homem de 75 anos, homens com 75 anos que estão na força da sua virilidade, podem gerar filhos. Eu conheci um senhor aqui na cidade de Espírito Santo, que ele já tinha bem uns 80 anos de idade, mas tinha os filhos já, um escadinho de filhos, né? 3 ou 4. Agora, o grande problema aqui, quando Deus promete, não é Abraão. O grande problema é Sara. Por quê? Porque Sara já passa dos 70 também, e Sara é estéril. Agora, veja o que é que Deus faz. Capítulo 17, Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, que o nome dele era Abrão, não era Abraão, Abrão, pai elevado. Abrão, e ele: sim, Senhor. E Deus diz: anda na minha presença, não fique parado. Sim, Senhor. Ser perfeito, porque eu sou El Shaddai, eu sou o maior dos maiores, eu sou o autossuficiente, eu sou o todo-poderoso. Aí o que é que Deus diz? E a partir de hoje, você não se chama mais Abrão, pai elevado. A partir de hoje, o seu nome é Abraão, pai de uma grande multidão. Agora, como é que um velho de 75 anos e uma velha de 70 anos, estéril, vão gerar uma grande multidão? Sarita Sarai, o nome dela era Sarai, contenciosa. Ela vivia sempre contendendo, talvez. Hoje você não se chama mais Sarai, hoje você é Sara, princesa. Então veja como começa. Deus muda o nome de pai elevado para pai de uma grande multidão, e de quem contenciosa para princesa. Isso quando eles não tinham um filho sequer e não havia possibilidade alguma de gerar filhos. Mas Deus está dizendo o seguinte: Abraão, escute aqui, Abraão, hoje você se chama pai de uma grande multidão, porque eu sou o Deus que vivifica os mortos. Então eu vou ressuscitar o útero amortecido de Sara. E eu sou o Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Eu sou o Deus de Gênesis 1, o Deus da criação. E eu vou ressuscitar o útero de Sara e criar um filho do nada no útero amortecido de Sara. Agora, isso vai acontecer quando você seguir os princípios. E o primeiro princípio é esse: chamar o que não é como se já fosse. Eu tinha 20 anos de idade, coloquei aliança no meu dedo esquerdo, fiquei noivo. Quando eu cheguei em casa, meu pai disse: o que é isso no seu dedo? Eu digo: uma aliança. Está ficando doido? Por quê? Porque você não tem emprego, você não tem casa, você não tem imóvel. Como é que você vai ficar noivo? Eu digo: ir de casa daqui a 6 meses. Eu entrava na igreja às 7 horas da manhã, em jejum, saía de meio-dia, 6 meses assim. Presença de Deus.
Pastor preocupado, meu pastor na época. E aí, quando é que sai o casamento? Daqui a 6 meses. Seu pai vai vender o carro? Não. E fiquei dizendo, daqui a 6 meses eu caso. Agora, eu não tinha emprego, eu não tinha casa, eu não tinha onde cair morto, porque vivo você pode cair em qualquer lugar. Mas durante 6 meses eu estava dizendo, vou casar. Meu cunhado caçoava de mim. Eu casei primeiro do que ele. Ele brincava comigo, não vou dizer caçoava, brincava comigo, né? Ironizava. 6 meses depois, eu estava com a casa mobiliada, estava trabalhando, estava casado, faz 25 anos. Nunca tive uma crise financeira na minha vida, nunca. Aliás, para não dizer que tive, eu tive uma, foi uma oportunidade de Deus fazer algo extravagante, escandaloso, quando depositou R$4.880 na conta da minha esposa. E naquele dia eu saí, dizendo, vou ao banco, fazer o quê? Não é dia de pagamento, nós já oramos como família, eu vou ao banco sacar o dinheiro. Aí fui, cheguei lá, você sabe que não tinha nada, né? Mas ela tinha orado, Senhor, eu ouvi falar que o Senhor deposita, eu já ouvi testemunho que o Senhor deposita dinheiro na conta dos crentes, deposita na minha conta. Eu entendi porque não estava na minha, estava na dela. Mas, como é teu nome? Abrão. Não, teu nome hoje é Abraão, pai de uma grande multidão, e ela é princesa Sara. E Abraão começou a entender sobre o Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. E eu fico pensando que Abraão estava andando nas aldeias ali e dizia, Sara, princesa, vem cá. E Sara dizia, pai de uma grande multidão. E alguém ficou dizendo, os 2 velhinhos enlouqueceram. E ele sabe quanto tempo Abraão passou fazendo isso? 25 anos. Por 25 anos, sem perspectiva, sem possibilidade da promessa acontecer. Ele agora já tinha 100 anos de idade. Sara já tinha 99 anos de idade. O útero de Sara estava amortecido. Ela era estéril. Não havia mais possibilidade nem Abraão e nem Sara de gerarem um filho. Mas eles, por 25 anos, um olhava para o outro e dizia, eu sou pai de uma grande multidão e tu és princesa. E mesmo que fosse loucura para os outros, era fé para Abraão, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. 25 anos depois, quem te viu chorando vai te ver sorrindo. 25 anos depois, o velho de 100 anos estava com um bebê chamado Isaac. E a velha de 99 anos estava amamentando. Isso é sobrenatural. Então mude a sua linguagem. Deixe de dizer que você não vai conseguir, que você é fracassado. Como diz um pastor, algumas pessoas são tão otimistas que elas dizem assim, essa igreja que eu estou não presta, o pastor dessa igreja não presta, o irmão que senta do meu lado não presta, a cidade não presta, a nação que eu vivo não presta. Aí o pastor dizia, ele não sabe, quem não presta é ele, porque como ele não presta, nada presta para ele. Então o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse, é o Deus que nos ensinou a usar a linguagem da fé. Por isso eu estou dizendo, haverá um avivamento nessa cidade, ela será tocada, essa igreja vai avançar, o sobrenatural vai acontecer, a glória vai acontecer. Primeiro passo é esse, irmãos. Você quer ter a fé de Abraão? Mude a sua linguagem, porque a fé navega pelas palavras. Olhe para a natureza, tudo quanto foi criado veio por causa da fala de Deus. Deus falando. Na linguagem da fé, ele chama a existência que não existe. O Isaac que não existia vem à existência. Na linguagem da fé, ele ressuscita os mortos. O útero amortecido de Sara recebe vida. O grande problema é que nós estamos falando como os ímpios falam. A nossa linguagem é a linguagem das pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. A gente estava ontem aqui na capacitação destino, mover de Deus aqui na hora da oração. E a gente estava estudando sobre a vida de Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé.
Smith Wigglesworth aceitou Jesus com mais de 60 anos de idade. E ele viveu muito, né? O ministério dele foi muito prolífero, ele viveu muito. E ele era um encanador. E ele começou a andar nesse mundo do sobrenatural, da fé. Eu tenho um livro, se você quiser ler, um dos clássicos, depois você me devolve, senão eu cobro, que eu anoto tudo, né? O Apóstolo da Fé. E uma das coisas espantosas que aconteceu na vida de Smith Wigglesworth, um milagre sobrenatural, é que ele estava hospedado na casa de um sacerdote anglicano que não tinha as pernas. Ele tinha sofrido e ele tinha as pernas amputadas. Um dia, o Espírito Santo se moveu na vida de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth disse: vá numa loja de sapato, comprar um par de sapato. O sacerdote riu por dentro e disse: Smith está ficando louco. Como é que eu vou comprar sapato se eu não tenho pernas? Foi deitar. Quando ele ia dormir, o Espírito Santo disse: obedeça, meu filho, vá na loja comprar um sapato. Ele adormeceu, já era tarde, no outro dia de manhã. A primeira coisa que ele fez foi chegar na loja de sapatos. Chegou para o vendedor e disse: eu quero um par de sapatos. O vendedor riu e disse: o senhor está com algum problema? O senhor precisa de ajuda? Ele disse: meu número é 38, traga o par de sapato. E o vendedor foi buscar o par de sapato. E aquele sacerdote, crendo na palavra do Deus que chama o que não é como se já fosse, pegou aquele par de sapato e colocou nos cotocos de perna que ele tinha. E quando ele começou a colocar, as pernas começaram a crescer, os pés começaram a aparecer, e ele voltou para casa andando de pernas e calçado de sapato. Aí você diz: eu não acredito nisso. É claro, você é incrédulo. Agora, se você não acredita nisso, não creia na criação, porque a criação é obra muito mais fantástica do que isso que eu estou falando. Agora você diz: pastor, me mostra um exemplo atual. Nós temos uma pastora na INSEGEC chamada Aldenice, filha do pastor de saudosa memória Vilarindo, um homem do sobrenatural. Aldenice é um evangelista. Um dia ela estava num culto, a unção de Deus veio sobre ela, um evangelista estava pregando, e ela caiu debaixo do poder, e ela foi transportada à dimensão celestial, e Deus começou a mostrar para ela, e eu a conheço, estou dizendo eu conheço, órgãos de pessoas, pedaço de pé, de braço, e Deus começou a dizer: eu vou começar a usar você nesse poder criativo. Eu conheço a irmã, não estou dizendo de que me ouvi falar, eu conheço a irmã, me disse isso, me contou, e contou no congresso para todo mundo ouvir, irmã de confiança lá da INSEGEC de São Paulo. Não é uma pessoa que ouviu falar, não, é uma pessoa lá da INSEGEC. Ela engravidou, uma gravidez muito complicada, e quando o médico bateu a útera, o filho dela ia nascer sem uma perna. Preste bem atenção. Ela saiu dali, cabisbaixa, triste, entrou no gabinete pastoral, foi conversar com a pastora Denise, e contou o que o médico disse: o menino ia nascer sem uma perna. A Denise orou, lembrou da visão que Deus tinha dado, orou, chamou a perna à existência, chamando aquilo que não é como se já fosse, e disse: pode ficar tranquila. A irmã ficou tranquila, mas na tensão. E quando o médico foi fazer o parto, disse: se prepare, porque seu filho não somente não tem uma perna, e além de não ter uma perna, ninguém sabe o que ele pode não ter mais. Resultado: o menino nasceu. Quando o menino nasceu, a perna nasceu perfeita. A ultrassonografia dizia que faltava uma perna, mas o menino nasceu com as pernas perfeitas. Por quê, pastor? Por causa da linguagem da fé. Deus chama o que não é como se já fosse. Agora, não precisa ir muito longe não, nós temos um exemplo de um milagre criativo nessa natureza aqui na igreja. Quem é, pastor? Gabriel. Eu já falei isso muitas vezes aqui. A primeira coisa, irmãos, que eu aprendo com Abraão, para andar nos passos da fé dele, é aprender com o próprio Deus a chamar o que não era como se já fosse. Isso significa dizer, usar a linguagem da fé. Às vezes as pessoas
me procuram e começam a conversar, pastor, meu filho, esse eu disse, digo, faz o seguinte, você pega uma foto de Billy Graham, coloca no teu WhatsApp, Billy Graham foi o maior pregador do século XX, e começa a dizer assim, meu filho é como esse evangelista, meu filho vai ser um homem de Deus, meu filho, e eu me lembro, e eu aprendi isso da Assembleia de Deus ainda, ouvindo o testemunho de um irmão que era alcoólatra, drogado, e ele chegava em casa tarde, às vezes batia na mãe, e todos os dias que ele chegava madrugada, alta madrugada, a mãe estava na janela, dizendo, meu filho é crente, meu filho é um homem de Deus, meu filho é um pregador, e ele dizia, mãe, acabe com isso, que crente que nada, que pregador, eu não sou crente. No outro dia, quando ele chegava em casa, a mãe estava escorada na janela, dizendo, meu filho é um crente, meu filho é um homem de Deus. Eu ouvi esses irmãos testemunhando e dizendo, não existia futuro para mim, mas hoje eu estou aqui, porque quando eu era drogado, minha mãe olhava para mim e dizia, meu filho é um crente. Dê um aplauso a Jesus. Oh Espírito Santo, fecha os teus olhos. Um louvor aqui bem rápido, Jéssica. Cadê Jéssica? A gente continua já. Eu quero que nós vamos agora praticar, irmãos. Já chega de viver de teoria. É tempo de ter experiência. Amém. O primeiro passo é crer e usar a linguagem da fé. Esse é o primeiro passo, a linguagem da fé. Fecha os teus olhos. Fica de olho fechado. Espírito Santo, meu amigo. Enquanto o louvor canta, você vai de olho fechado lembrar de uma crise. Talvez você esteja enfrentando uma crise. Talvez haja uma impossibilidade diante de você. Mas enquanto eles cantam de olho fechado, você vai abrir a sua boca e vai começar a confessar. Você vai dizer, chamar o que não é como se já fosse. Use a linguagem da fé enquanto eles cantam. Não fique em silêncio enquanto eles cantam. Comece a dizer, essa minha enfermidade já está curada, eu já estou sarado. Comece essa porta, obrigado por essa porta aberta. Comece a obrigado por minha família transformada. Obrigado, use a linguagem da fé. Pode cantar. É tempo de nascer de novo, é tempo de buscar renovo, é tempo de viver a graça antes que se passe o tempo. É tempo de plantar, é tempo de colher 100 vezes mais, é tempo de se apossar dos lugares celestiais. Vamos restaurar as brechas que o tempo abriu em nós. Vamos restaurar o tempo. Confessa o teu milagre. Não a fé navega pelas palavras. Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém, a cidade do grande rei, luz de todas as nações. E quando a glória encher de novo este lugar, o centro da justiça para governar. Ora vem teu trono sobre nós, Hosana. Obrigado pelo avivamento, pela manifestação da tua glória, pela liberação dos teus milagres, pela multidão rendida aos teus pés, pela salvação, por tua glória manifesta nesse lugar, Deus. Amém, glória a Deus, dê um aplauso a Jesus. Primeiro, a linguagem da fé. Segundo passo,
Segundo passo da fé de Abraão é a esperança sobrenatural. Se no versículo 17, a Bíblia diz que ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama o que não é como se já fosse. No versículo 18, a Bíblia diz: o qual em esperança creu contra a esperança. Pode voltar para lá. Creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Veja que curioso, irmãos. Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Como assim, pastor? Qual é a esperança de um velho de 100 anos e de uma velha de 99 anos estéril? Caixão, morada da paz. Qual a expectativa de vida de um velho de 100 anos, irmãos? E uma velha de 99? Começar uma família? Essa é a esperança de um ancião de 100 anos e um ancião de 99? A esperança lógica de Abraão era a sepultura. Ele olhava para o corpo dele, 100 anos, olhava para Sara, 99, o útero estéril. Mas o texto diz: em esperança. Que esperança? A esperança sobrenatural. A esperança natural é aquela que morre, que alguém diz: a esperança é a última que morre, né? O cabo esperou, teve expectativa, alimentou a esperança, tudo morreu, mas a esperança continuou. Aí a esperança dele também morreu, foi a última que morreu. É a esperança natural. A esperança do crente jamais morrerá. Por quê, pastor? Porque a esperança do crente não está fundamentada nas coisas terrenas dessa vida. A esperança do crente não morre, porque a esperança do crente morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Foi isso que Paulo disse: Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Tem gente que está esperando: pastor, estou esperando um tsunami. Eu não tenho mais esperança nenhuma. A minha esperança, irmãos, comece a usar a esperança sobrenatural. Porque a esperança sobrenatural é aquela que crê contra os prognósticos humanos. Kenneth Hagin era um jovem de 16 anos de idade. Ele sofria de coração crescido. Os médicos desenganaram, deram poucos dias de vida para Kenneth Hagin. Um dia, ele estava deitado na cama, e há pouco tempo da morte, ele estava morrendo. Mas ele leu em Marcos capítulo 11, no Novo Testamento que ele tinha: tudo quanto pedides em oração, credes que já recebeste, não é que recebereis, que já recebestes, e será assim convosco. Ele disse: eu creio. Ele pulou da cama, saiu andando cadavérico, desceu as escadarias, sentou na mesa, a família ficou espantada. Poucos dias depois, Kenneth Hagin estava totalmente curado e começou a ensinar a palavra da fé na nação dos Estados Unidos. Ele faleceu há uns 2 ou 3 anos atrás. Deixou um legado de homem de fé, homem que se moveu no sobrenatural. Um dia, Kenneth Hagin acordou e a boca dele estava torta. Ele tinha tido um derrame, ele estava com a boca torta. Ele chegou no espelho, olhou para a boca torta, disse: boca, se ajeite, fique direito. Mas a boca continuou torta. E ele desceu para comer, o pessoal dizia: sua boca está torta. Ele disse: não, está direita. Sua boca está torta, você teve um derrame. Ele disse: não, minha boca está direita. Vou ficar com a boca dele para não ficar com a boca torta de uma vez. A minha boca está direita. Antes de dormir, ele olhou para o espelho e disse: boca, você que está direita. A esperança dele, espiritual e sobrenatural, estava crendo contra a esperança natural. O que acontece? Ele foi dormir, e quando ele acordou no outro dia, a boca estava perfeita. Alguém olhou para ele e viu e disse: tua boca está perfeita. Ele disse: eu já sabia. Desde aquela hora que você viu ela torta, eu disse que ela estava direita, e ela
está à direita. Bata no teu irmão e diga: qual é a tua esperança, meu irmão? Não entre em desespero. Tem pessoas que não podem ver a turbulência, ela perde as esperanças, ela entra em desespero. Olhe, o velho Abraão, sua expectativa de vida era 0, mas a Bíblia diz: em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Pastor, o que é que o senhor está esperando? Estou esperando uma revolução na minha vida espiritual. O que o senhor está esperando? Eu estou esperando uma explosão de milagres nessa igreja. O que é que o senhor está esperando? Eu estou esperando que no final de 2020 nós estaremos tendo 2 cultos aqui, um às 16 horas e outro às 19 horas, porque a multidão está vindo aí. Eu não estou vendo os prognósticos que algumas pessoas estão me mostrando. A minha esperança é contra qualquer esperança negativa, porque eu sei que o Deus que eu creio é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu. O terceiro passo nas pisadas da fé de Abraão é a visão da impossibilidade. Veja o versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Por que ele não enfraqueceu na fé, pastor? Por causa da visão correta. Ele não atentou para o seu corpo amortecido. Olhe para cá. Existem 2 visões: a visão física e a visão espiritual. A visão física é essa que está nos seus olhos físicos, você consegue ver o natural. A visão espiritual, você vê além do natural, você vê a dimensão do sobrenatural. Em quem você concentrar, ou em que você concentrar a sua visão, assim será o alimento da sua fé. Porque o estômago se alimenta pela boca, a fé se alimenta pelos ouvidos e pela visão. Se eu focar na visão da impossibilidade, é a impossibilidade que eu vou colher. O texto está dizendo aqui, que Abraão não atentou para o corpo dele amortecido, nem para o corpo amortecido de Sara. O que é atentar? É olhar fixamente. O que é atentar? É olhar com atenção. Então veja só, Abraão acordava de manhã, fisicamente um velho, né? Deteriorado pelo tempo, mas ele lá no espelho, em vez de ver um Abraão deteriorado pelo tempo, ele viu o jovenzão, o Abraão tríceps, o Abraão, não vou atentar para meu corpo amortecido. Ele olhava para Sara, ao invés de ver uma velha, toda enrugada, ele via a princesa, por isso que ele chamava a minha princesa Sara. Era assim que acontecia, e foi assim que Deus agiu na vida de Abraão. Meu irmão, veja direito, tire essas lentes da incredulidade e coloque os olhos da fé. Não atente no problema e nem fale o problema, porque Deus não fala problema e Deus não vê problema. Deus fala a solução e Deus vê a solução. Ele está sentado no trono, a terra é um caos, sem forma e vazia. Eu acho que Miguel, Gabriel, os anjos ficaram dizendo: Senhor, está vendo? A terra é um caos, sem forma e vazia, trevas. Deus olhava e via o mundo completamente belo, um jardim. Ele via ordem, ele via harmonia. A visão do impossível. Veja o que o texto diz. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo amortecido. Quem atenta para o problema, a dificuldade, vê dificuldade, vive dificuldade e é submergido pela crise, pela dificuldade. Você lembra de Pedro? O barco agitado, quase vindo a fundo, e Jesus, como está no controle de tudo, vai vindo andando sobre as águas. Todo mundo fica espantado, é um fantasma. Eu disse: não tem mais, sou eu.
Pedro, na sua afoitice, sempre foi afoito, tomou a palavra e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo andando pelas águas. Jesus, vem. Pedro desce do barco. Oh, aleluia. Eu estou andando sobre as águas. Olha aí, Tiago, João, eu estou. E ele, a Bíblia diz, ele olhando para Jesus, andava sobre as águas. Mas preste atenção, a Bíblia diz que quando o vento começou a soprar, as ondas começaram a se levantar. O texto diz: atentando ele para os ventos e para as ondas, teve medo e começou a afundar. Todas as vezes que você tira a visão de Jesus e olha para a impossibilidade, toda vez que você olha para a dificuldade, para a crise, para o diagnóstico médico, para o problema, você começa a afundar. Então trate de colocar os teus olhos em Cristo, porque se você começou a andar sobre as águas, você vai continuar andando no sobrenatural, até a promessa se cumprir. Dê um aplauso a Jesus. Não atentou para o seu próprio corpo amortecido, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Jacó foi neto de Abraão, e Jacó aprendeu esses princípios de fé de Abraão. Labão estava roubando Jacó, e Deus estava abençoando Jacó. E Labão, o tio de Jacó, roubava Jacó. E Deus abençoava Jacó. Mas quando ele roubou o extremo, Deus deu uma ideia a Jacó. Diz: Jacó, faça o seguinte. Você vai fazer um trato com Labão. Você vai dizer a ele: olha, Labão, é o seguinte. As ovelhas listradas, salpicadas e malhadas, todas que nascerem listradas, salpicadas e malhadas, serão minhas. As ovelhas pretas e brancas são suas. Labão, dentro de si, disse: agora eu peguei Jacó, está certo, trato feito. Sabe o que ele fez? Tirou todas as ovelhas listradas, malhadas e salpicadas do rebanho, levou para ele e deixou só a ovelha branca, lisa, e ovelha preta para Labão. Ovelha branca e preta vai gerar ovelha branca e preta. Mas Jacó teve um sonho, e nesse sonho um anjo apareceu a Jacó e disse como Jacó devia fazer. E a Bíblia diz que no sonho Jacó via que quando as ovelhas eram cobertas, elas nasciam listradas, malhadas e salpicadas, e o anjo deu a orientação. Sabe o que Jacó fez? Pegou varas de amoreira, vários tipos de varas, salpicou as varas, deixou as varas listadas, malhou as varas, cortou as varas e colocou nas fontes onde as ovelhas vinham beber. E a Bíblia diz que quando as ovelhas bebiam, as ovelhas brancas olhavam para as varas listadas. E aí quando elas tinham ovelhas bebês, aquelas ovelhas nasciam listadas. As ovelhas pretas olhavam para as varas malhadas, e quando nasciam as ovelhas, elas nasciam malhadas. As ovelhas lisas olhavam para as varas salpicadas, e quando nasciam ovelhas salpicadas. E a Bíblia diz: e assim Deus enriqueceu a Labão. Agora, o segredo não é as ovelhas olhar para as varas salpicadas, listradas e malhadas. O segredo é Jacó estar olhando para aquilo ali e sonhando com aquilo ali, porque os sonhos, as visões do sobrenatural são a linguagem do Espírito Santo. Então tiremos os nossos olhos do diagnóstico humano, dos prognósticos da impossibilidade. Vamos olhar para a dimensão do sobrenatural e o milagre vai acontecer na nossa vida. Olha o que o texto diz: não atentou, não fixou a visão. Quarto lugar, o louvor como força espiritual, versículo 20. E não duvidou da promessa, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Diga: dando glória a Deus. Diga: dando glória a Deus. Existiam duas possibilidades para Abraão: enfraquecer
por causa da dúvida e se tornar incrédulo. Mas existia outra possibilidade: ser fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então, quando é que eu não enfraqueço? Quando eu não duvido. A dúvida é irmã do medo, filha do fracasso, mãe da derrota e sobrinha da destruição. Toda vez que eu duvido, eu fico fraco. Você já encontrou aqueles crentes fraquinhos da Silva, né? Pobrezinhos espiritualmente falando, de maré de si. A linguagem deles é: pastor, ora por nós, ora por mim, porque eu estou fraco, não vou aguentar e vou cair. A incredulidade entrou no coração deles, a dúvida os assaltou. Eles estão duvidando da promessa de Deus. Então qual é o segredo, pastor? O segredo é ser fortalecido na fé. E como ser fortalecido na fé? Diga: dando glória a Deus. Diga: glória a Deus. Diga: glória a Deus. Diga: glória a Deus. Diga mais forte: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei, evidentemente, que esse glória a Deus que Abraão dizia não era glória a Deus, literalmente falando, porque essa linguagem vai aparecer nos salmos depois, aleluia, glória a Deus. Você não vê no livro de Gênesis, até porque o louvor estava sendo construído na nação. Mas quando a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa, não enfraqueceu da fé, dando glória a Deus, significa dizer que Abraão tinha uma linguagem que louvava a Deus. Porque também não adianta você dizer glória a Deus, sem saber o que está dizendo. É como o irmão que disse: irmão, ore pelo meu pai, que ele está todo entabuado, da cabeça aos pés, cheio de ferido, não sei se amanhece vivo amanhã. O irmão disse: aleluia, amém. Aí eu disse: amém, aleluia, porque não é seu pai, meu irmão. Então tem gente que dá glória a Deus sem saber porque está dando, não é? Por causa de fulano de tal morreu, glória a Deus. Meu filho foi atropelado, amém, glória a Deus. Não. O que a Bíblia está querendo dizer é que Abraão usou o louvor como arma de guerra espiritual para não enfraquecer na fé. Então deixa eu ilustrar aqui. Na verdade não foi assim, mas deixa eu ilustrar. Por 25 anos, eu acho que Abraão acordava de manhã e dizia: aí Sara, enjoo, algum sintoma? Sara dizia: meu velho, nada, meu velho, você sabe. Aí sabe o que? Aí tu acha que Abraão dizia: Deus, o Senhor não vai cumprir a promessa. Deus, o Senhor prometeu, já faz um mês. Não. Sabe o que Abraão dizia? Glória a Deus, minha velha, a promessa vai se cumprir. 2 meses depois, Abraão acordava de manhã, Sara já tinha preparado o café. Minha velha, algum sintoma, algum sinal? Nada, Abraão. Sabe o que Abraão fazia? Glória a Deus, Deus é fiel, a promessa vai se cumprir. 15 anos, minha velha, alguma coisa, fez o teste negativo. Você acha que Abraão disse: tem mais jeito não, vamos adotar um menino? Deus, talvez a gente adotando alguém, a promessa. Não, Abraão dizia: glória a Deus. 25 anos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então aprenda a, no meio da adversidade, exaltar a Deus, ter uma linguagem de louvor, porque louvor não é um chavão que você vem para o culto e diz aleluia, glória a Deus. Aí quando sai daqui você sai amaldiçoando o sol, a lua, você reclama porque choveu, porque faz sol, por causa disso, por causa daquilo. O louvor é uma linguagem do reino. É por isso que o salmista disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Tem sapato? Glória a Deus. Está descalço? Glória a Deus. A crise chegou? Glória a Deus. Bateu o problema em casa? Glória
glória a Deus. Problema na família, glória a Deus. A doença, o diagnóstico médico é irreversível, glória a Deus. Pode estar tudo destruído aqui por fora, mas aqui dentro de mim há um cântico de louvor e de adoração, e o louvor é a minha força espiritual, é a força explosiva que me faz vencer todas as crises. Seja fortalecido na fé, dando glória a Deus. Use o louvor como arma espiritual. E quinto e último ponto. Versículo 21. Estando certíssimo do que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Último lugar. Confiança na promessa. Você tem desconfiado ou você tem confiado na promessa de Deus? Quem confia na promessa, não larga a promessa, não solta a promessa. Não se desespera enquanto a promessa não chegar. Ele estará agarrado nela e confiando nela. Você sabe qual é a postura de quem confia na promessa? Abra a tua Bíblia comigo. No Salmo 131. Salmo 131, versículo 2. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é minha alma para contigo. Essa aqui é a postura de quem confia na promessa, irmãos. É como a criança, nos braços da mãe, a criança que amamenta. A criança vai se preocupar com a conta da luz? Não, ela está nos braços da mãe. A criança vai se preocupar com comida? Não, ela está nos braços da mãe. A criança vai temer o frio, o calor? Não, ela está nos braços da mãe. Essa noite, confie na promessa de Deus. O que Ele prometeu é poderoso para fazer. Vá para os braços dEle, porque quando Ele prometeu a Abraão que ia transformá-lo em pai de uma grande multidão, automaticamente Ele se apresenta para Abraão como El Shaddai. El Shaddai é a junção de duas letras hebraicas. El, onipotente, todo-poderoso, maior dos maiores, o autossuficiente, o Deus autoexistente. El Shaddai vem da raiz Shad, que quer dizer peito de mãe. Sabe o que é que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu vou cumprir a promessa, mas eu cumpro a promessa quando você confiar na promessa, e você confia na promessa quando você se jogar nos meus braços. Seja como a criança que eu levo você nos braços, Abraão. E da minha vida, de mim você tem sustento, de mim você tem provisão, de mim você tem proteção. Abraão, a sua vida vai depender de mim. Sugue a sua vida da minha vida. Seja como o bebê nos braços de El Shaddai, aquele que te alimenta, que é a tua provisão e a tua proteção. E foi por causa disso que Abraão viu o sobrenatural acontecer. Deus deu a ele um sorriso. Isaac quer dizer sorriso. E Isaac nos braços de Abraão, que era sorriso de ironia dos incrédulos, se torna agora sorriso de vitória e de alegria para Sara, para Abraão e todo mundo que via o que aconteceu. A Bíblia diz, sorria também com Abraão. Eu preguei uma mensagem parecida com essa alguns 6 ou 7 anos atrás aqui na igreja. Tinha uma irmã que vocês conhecem, vou contar o testemunho aqui porque alguns nunca ouviram. Irmã Betinha. Ela tinha sofrido um acidente de ônibus. As ferragens danificaram os ovários, o útero dela. Ela escapou por um milagre, ficou um tempo na cadeira de roda.
E o médico disse: olha, se você quiser adotar um filho, adote, porque se você tem sonho de ser mãe, você será mãe adotiva, porque você não tem possibilidade de gerar. Ela fez tratamento com os melhores especialistas aqui do Rio Grande do Norte, de Natal. Os médicos disseram: não há possibilidade. Um dia, eu estou pregando a mensagem aqui, bem aqui, né? Templo bem menor. Betinha está sentada na cadeira. E eu pregando sobre Abraão, que olhou para as estrelas, e a estrela era a promessa, e se agarrou na promessa. E Betinha sentada ali disse: eu vou fazer como Abraão. Deus, até hoje eu lutei com as minhas forças. A partir de hoje eu vou deixar o Senhor lutar por mim. Colocou a mão no ventre e disse: como Sara sorriu, eu agora vou começar a sorrir. Começou a sorrir. Resultado, um mês depois, Betinha engravidou. Ela veio conversar comigo, disse: pastor, estou pensando em botar o nome do menino fulano de tal. Eu digo: não, o nome do menino é Isaac. O menino é o resultado do milagre. Isso é mesmo, né, pastor? É Isaac mesmo o nome do menino. E quando ela estava perto de ganhar o bebê, como a gestação foi muito complicada, ela começou a sangrar. E ela desesperada, já na maternidade, já para ganhar o bebê com problema. E o marido ligou e disse: Betinho, eu disse: Abelô, coloca a mão no ventre dela. Eu disse: Betinho, o Deus que começou a boa obra vai se cumprir. Isaac é uma promessa, vai cumprir. Descanse, confie, ore e vai acontecer. Oramos, sangramento cessou, Isaac nasceu. Com poucos dias ela veio apresentar Isaac, e eu preguei a mensagem: o filho da promessa. Eu estou com Isaac nos braços aqui, ilustrando e dizendo, e todo mundo olhava para Abraão e via Isaac nos braços de Abraão e dizia: olha, aquele velho que a gente ficava mangando dele, rindo dele, agora um sorriso nos braços dele. Quando eu disse isso, o menino começou, tem quem estava aqui, lembra? O menino, ó, a Raquel está dizendo, lembra? O menino começou a gargalhar, meu irmão, nos meus braços, literalmente começou a gargalhar. Eu disse: irmãos, isso daqui não é uma coincidência não, isso aqui é um sinal de Deus. Haverá uma unção de alegria poderosa nessa igreja, inigualável. Sabe o que aconteceu? Quase todas as irmãs que não engravidavam pegaram a palavra, engravidaram. Quantas pessoas que a gente tem testemunho aqui que não podiam engravidar e engravidaram? Sabe por quê? Tudo isso porque um homem chamado Abraão ousou crer em Deus, e a Bíblia diz que ele confiou na promessa, estando certíssimo do que o que tinha prometido era poderoso para o fazer. Deixa eu te dizer, o teu Deus não diminuiu, não ficou pequeno, onipotente, impotente, sem força. Ele ainda é onipotente, ainda ele é poderoso. Ele pode fazer muito mais do que você pede, pensa ou crê. Ele é sobrenatural, e se você confiar, ele também vai fazer na tua vida. Dê um aplauso a Jesus. E a Bíblia diz no versículo 22: pelo qual isso também lhe foi imputado por justiça. Vamos ficar de pé, ministério de louvor aqui. Isso lhe foi imputado por justiça. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a fé na promessa, e esses 5 passos, né? A linguagem da fé, a visão do impossível, a esperança sobrenatural, a confiança no que Deus tinha prometido, tudo isso se tornou para Abraão justiça de Deus, padrão para a sua salvação, para a sua justificação, porque a fé foi imputada, foi colocada na conta de Abraão, como a justiça de Deus se cumprindo na vida dele. Fecha os teus olhos, vamos louvar. Enquanto louvamos, você começa a dar esses passos aí. Coloca aí de novo, Rafael, na tela. Enquanto louvamos, você vai usando a linguagem da fé, vai chamando à existência o teu milagre. Você vai colocando a sua expectativa
em Deus e deixando que a esperança sobrenatural cresça no seu coração. Você vai visualizando, não atentando para o problema, para a dificuldade, mas atentando para aquilo que Ele prometeu. Você vai louvando como estilo de vida e você vai confiando que a promessa vai se cumprir. Vamos cantar. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Coloca a mão no teu coração, diga: Pai, eu creio no sobrenatural e naquilo que tu já fizestes na minha vida. Eu confesso o meu milagre. Obrigado, porque eu já recebi o meu milagre. Obrigado, porque agora eu estou nos teus braços. Eu descanso em teus braços e confio que o Senhor que prometeu é poderoso para cumprir, em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu abro meu coração, confesso que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu recebo como meu Senhor e como meu Salvador, declarando que viverei para fazer a sua vontade e alegrar o seu coração. Eu recebo Jesus como Senhor da minha vida e viverei para andar os passos da fé proposta pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você está aqui essa noite, se você está aqui e diz: pastor, hoje eu quero fazer a minha decisão, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ou você diz: pastor, eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, você estava afastado e quer se reconciliar com Deus, levanta a mão onde você está. Deus vai tocar a tua vida, o milagre vai acontecer, o milagre da salvação. Tem alguém essa noite, se você é essa pessoa, se tem alguém aí que ainda não tomou a sua decisão, entrega a tua vida a Jesus. Hoje é o teu dia, o Senhor está te chamando para uma reconciliação, para uma vida na presença de Deus.